Tu não precisa disso para meditar. Inclusive, tu pode meditar em qualquer lugar, a qualquer hora e sem que ninguém perceba. É sobre isso que eu quero falar hoje. Só que para a gente entender como é que a gente pode meditar em qualquer lugar, primeiro vamos entender o que é meditação. Existem vários conceitos, várias linhas. Eu vou falar o que eu entendo por meditação. Já tem alguns anos que eu pratico isso e eu gosto de simplificar tudo. Então, tem papo espiritual, tem papo neurofisiológico, mas eu não quero entrar em nenhuma dessas linhas, eu vou falar só do aspecto mental, e que para mim se resume em uma coisa, que é foco. Então, o foco na meditação é a coisa mais importante, né? Ao contrário do que muitos pensam, a gente não precisa estar numa posição específica. Claro que existem muitas posições, né, de meditação, mas tu não precisa estar necessariamente em uma delas para treinar o teu foco. O que acontece é que a meditação vai ser esvaziar a mente de muitas coisas, menos uma. E essa uma coisa é o que tu escolheu pro momento. Ali atrás eu estou fazendo uma meditação bem simples, que é de focar na respiração e no controle do corpo, do diafragma, dos pulmões e de sentir o ar entrando. Então, como é que funciona isso? Ali eu estou tentando contar os segundos que eu estou inspirando. Então, a gente pode começar, por exemplo, com um nível mais fácil, que é de inspirar por 4 segundos e soltar o ar por 4 segundos. Tem gente que faz inspirar por 4, segurar 2, soltar em 5, inspirar 4 e soltar em 8. Para mim, isso não é tão importante agora a gente pensar, porque a primeira coisa a se entender sobre a meditação é controlar a mente. Então, quando tu se coloca a focar apenas numa coisa que tu faz naturalmente todos os dias da tua vida, é muito fácil desviar a atenção, porque isso já está automatizado. Tu respira desde o dia em que tu nasceu. E quando a gente foca na respiração, os pensamentos se atravessam e aí tu tem que voltar e ignorar esses pensamentos. Porque o que tu se comprometeu a fazer é focar na respiração e na contagem desses minutos que vão ser através de segundos e segundos e segundos. Então, se tu estipulou que vai meditar 10 minutos, evita sair antes de 10 minutos. Foca na respiração e nos segundos. Quando tu menos esperar, vai ter dado o tempo e aí tu já está livre da tua meditação, mas eu aposto que provavelmente tu vai querer voltar e repetir o processo. Mas e aí, faz diferença todos esses tipos de meditação? Em práticas mais avançadas eu diria que sim, mas para a imensa maioria das pessoas o básico já funciona. E tu não precisa necessariamente seguir esse princípio dos segundos que eu comentei. É um dos mais utilizados, é um que eu gosto, mas existem outras formas. Por exemplo, tu pode só se concentrar em inspirar e expirar e sentir o ar entrando pela narina, passando, enchendo os pulmões, voltando. Sente como tu está inspirando ele numa temperatura, como está expirando em outra. E aí focando nas sensações do corpo. Sente como o teu pé está tocando a meia, a grama, o piso, o tênis. Vai sentindo o dedão do pé, pontos do teu corpo que tu tem sensações, mas que tu não foca nelas o tempo inteiro. Então começa a sentir ali a tua perna, a tua panturrilha, a canela, o braço. Dá para sentir a pulsação conforme tu vai desenvolvendo o treinamento. Dá para sentir até mesmo, dá para ouvir o som da pulsação em alguns níveis e sentir também se coisas externas começam a te afetar. Começou a pegar sol, tá esquentando, bateu um vento, tá esfriando, pousou uma mosca na tua mão, é desagradável, pousou um mosquito, ele vai me picar, será que eu tiro ele? Será que eu deixo? Todos esses pensamentos vão fluindo. Agora, quando a mente começa a viajar e pensar em fantasias e histórias, e tu começa a imaginar, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu fiz ontem, daí o propósito principal na meditação já foi se perdendo, que é justamente focar no que está acontecendo agora, esquecer o passado e o futuro. Porém, também existem meditações em que o foco é justamente esse, relembrar o passado ou então planejar o futuro, mas daí isso é um papo para outra hora, porque o que eu quero falar hoje é sobre focar no momento presente. Afinal, os animais na natureza, eles estão praticamente 100% do tempo no momento presente. E claro que varia de animal para animal,
E o ser humano foi agraciado com a possibilidade de pensar muito no futuro e de lembrar muito do passado, e não só isso, de pensar sobre o próprio pensamento que a gente está tendo sobre o futuro e sobre o passado. Então, eu não gosto daquela linha que diz que a gente tem que viver 100% no agora, e ter a iluminação espiritual e viver 100% focado no presente. Eu acho que isso é também negar um pouco a própria natureza humana. Mas enfim, é a minha opinião. Tem momentos e momentos para pensar no passado e no futuro. O que não pode acontecer é que isso nos domine completamente. E é aí que vai entrar a meditação e os seus benefícios. No começo vai ser muito empolgante. Tô meditando, tô entusiasmado, vai contar para os outros, vai fazer um vídeo, né, vai postar nas redes. Só que com o passar do tempo vai ficar chato, e vai ficar muito chato, porque perdeu aquela empolgação inicial. E é aí que vão começar a surgir os verdadeiros benefícios. Por exemplo, no dia a dia, quando tu precisa focar numa atividade e começa a pensar em outras coisas, se distrair. Ali tu vai estar acostumado a voltar para o presente e na tarefa que tu se propôs a realizar. Porque acontece que a gente vai treinando a mente assim como a gente treina um músculo. Conforme tu vai na academia e começa a levantar mais peso, o teu músculo se adapta e cada vez ele está mais apto a realizar aquele exercício. A mente é a mesma coisa, só que ali a gente trabalha com espaços, quando a gente fala de meditação, né? Então o que acontece? A gente tem um estímulo no corpo e uma reação a esse estímulo. Vamos dizer então que pousou uma mosca aqui na minha mão. O meu estímulo é uma coceira, um incômodo, uma vontade de tirar a mosca dali. E aí eu tenho uma reação, que é tirar a mosca dali, ou então pensar sobre o que a mosca está fazendo na minha mão, ou, sei lá, ter uma reação muito rápida e brusca para tirar a mosca. O que a meditação faz é criar um espaço entre esse estímulo e a nossa reação. Então tu vai sentir o estímulo e tu vai ter um tempo cada vez maior para pensar sobre o que tu vai ou não fazer com esse estímulo que tu recebeu. E os estímulos não precisam ser apenas externos. Eles podem ser internos. Pode ser que surja um pensamento na tua mente, pode ser que algo também de fora dê um gatilho em ti e tu crie um pensamento sobre isso, e aí a tua ação vai ser comandada por esse pensamento, se tu não tiver um espaço grande entre o pensamento e a ação. Conforme a gente pratica meditação, como eu disse, esse espaço vai aumentando. Então vamos dizer que tu tá num trânsito, sei lá, alguém te cortou, vai querer puxar briga, a tua primeira reação instintiva é de guerra, é de raiva, ou então é de choro, de tristeza, de acuamento. Só que aí, dentro desse estímulo, tu vai ter um espaço que tu desenvolveu na meditação para poder pensar sobre isso e escolher se tu vai entrar nessa energia de briga ou de choro, ou se tu vai conseguir pensar num terceiro caminho. Um dos benefícios mais importantes também da meditação, eu acho que é a calma em falar com alguém ou falar em público. Falar em público é a mais clara, né? Todo mundo sente a diferença quando começa a meditar. E por que isso acontece? Muitas vezes a gente vai se apresentar, fazer uma apresentação do trabalho, e aí começam a vir pensamentos. Não vai dar certo, vão rir de ti, tu vai errar, vai falar uma palavra errada. E conforme tu vai criando espaços na tua cabeça, entre os pensamentos e a tua reação a esses pensamentos, tu consegue virar e distorcer aquele pensamento que já veio para te incomodar. Então, não vai dar certo, em vez de tu reagir já corporalmente ou verbalmente pensando que não vai dar certo, tu consegue esquivar desse pensamento e imaginar, não, talvez dê certo. E se der errado, qual o problema? Só que tudo isso vai acontecer muito rápido, porque dentro desse espaço que tu criou, é um espaço que existe dentro da tua cabeça. Ele não é um tempo a mais que tu ganha, apenas uma velocidade de agir dentro daquele espaço. Por exemplo, tu vai estar falando, e aí tu fez uma pausa, ao invés daquela ansiedade vir para preencher aquela pausa, tu vai ter uma velocidade de pensamento mais rápido entre a pausa e a continuação, para conseguir pensar realmente na melhor palavra para preencher aquela pausa. E não só colocar um barulho como ou então pior, falar uma bobagem ali só para preencher um silêncio. Na meditação, a gente aprende a lidar com esse silêncio que é tão ensurdecedor dentro de nós. Conforme o teu tempo de prática for aumentando, tu vai passar a internalizar esses conceitos. E aí que a gente vai começar a sair da meditação clássica, que é parar, deitar, sentar confortável,
e focar só em alguma coisa e passar a aplicar tudo isso conscientemente em qualquer lugar, a qualquer momento, sem que ninguém perceba. Vamos imaginar agora um cenário em que tu tá na rua, alguma coisa acontece e bate uma crise de ansiedade. Ela tá começando a vir. Dentro de ti não é só a ansiedade que tá rolando. Ao mesmo tempo tem várias sensações que estão acontecendo. Vai ter o peito apertado, a respiração ofegante, vai ter de repente um calor, vai ter uma sensação de pressão aqui na parte superior, né? O pescoço, vai ir mais sangue para essa região toda aqui. Talvez tu até fique vermelho, pode ser que tu comece a suar. Isso tudo são sintomas físicos de uma crise de ansiedade. Agora, além desses sintomas físicos que estão relacionados com a ansiedade, tu tem uma série de outras sensações que estão acontecendo ao mesmo tempo no teu corpo e que não tem nada a ver com a ansiedade. Mas antes de eu explicar o que é isso, vamos só pensar uma coisa. Lembra quando eu falei de prestar atenção no dedão do pé? É um lugar que a gente não presta atenção naturalmente, mas a tua capacidade de senti-lo continua ali. A capacidade de sentir o que está nas minhas costas, ela está sempre presente. Só que a gente escolhe não focar nela porque vale mais a pena focar em outras coisas durante o dia a dia. A gente só vai focar, por exemplo, nas costas quando a gente sentir uma pancada, um arranhão, um corte, alguma coisa que leve a nossa atenção para lá e que exija um cuidado. Quando bate uma crise de ansiedade, por exemplo, a nossa atenção vai toda para os sintomas ruins. Mas se tu conseguir, no início da crise, pegar esses sintomas que estão aparecendo e tu desviar a tua atenção para outros pontos da tua sensação, existe uma chance de que tu consiga escapar, antes mesmo que a crise de fato se instaure. E óbvio, nada disso substitui terapia, nada disso substitui medicação. Se tu precisa, vai atrás de ajuda e busca um profissional. O que eu tô falando aqui é uma ferramenta extra que pode te ajudar. Afinal, a gente tem sim que investigar por que isso está acontecendo em ti. Quais são os gatilhos que estão te acionando e o que aconteceu no teu passado que está te deixando mais ansioso cada vez que acontece aquela mesma situação. Isso tem que ser investigado. A questão é, nem sempre a gente tem tempo de investigar tudo antes da próxima crise. E ela vai chegar e a gente tem que resolver. E aqui eu já não falo mais nem de crise de ansiedade, pode ser qualquer crise. Briga no relacionamento, discussões familiares, ou uma euforia exagerada com alguma coisa, um medo que a gente tem que enfrentar, qualquer coisa. E conseguir prestar atenção em outras partes do nosso corpo e da nossa sensação também está muito relacionado com se reconectar com os nossos instintos. Muitas vezes tu vai num restaurante e tu só quer comer porcaria, só quer comer um doce, por exemplo. Mas na verdade o teu corpo também está pedindo outras coisas desde que tu abra espaço para observar isso. Hoje mesmo eu fui almoçar e eu dificilmente pego cenoura. Eu costumo comer mais beterraba, que é parecido, né? Mas hoje, por algum motivo, eu tava com uma sensação de que eu tinha que comer cenoura. Eu não sei porquê, não sei se tem alguma vitamina na cenoura que meu corpo tá precisando e que eu não vou encontrar na beterraba. Mas eu senti aquela vontade, eu consegui perceber ela, ao invés de focar só no que eu sempre faço, ou em vez de pensar no doce que eu ia comer depois, eu fui lá e escolhi a cenoura. Se isso trouxe algum benefício ou não, só o tempo vai dizer. Mas isso te ajuda em muitas áreas. E principalmente nas relações. Porque ouvir o que a gente sente e saber prestar atenção no que a gente sente nos evita de tomar atitudes sem saber por que a gente tomou elas. E justificando essas atitudes, a gente consegue explicar para a pessoa com quem a gente se relaciona, seja amorosamente, seja amizade, seja no trabalho, seja na família, por que a gente está fazendo tal coisa. E não só fazendo e depois tendo que lidar com uma consequência de algo que a gente nem sabe por que fez. Parar de reagir cegamente à vida é algo que muda completamente a forma como a gente se sente perante o mundo. Uma das formas de fazer isso é também pensar que a gente está num grande roteiro de um filme. Metade desse roteiro é entregue para nós. Mas a outra metade, a gente tem uma escolha. E é perceber esse roteiro, achar as lacunas dele e preencher com a nossa própria história, escrita pelas nossas próprias mãos. Em toda a história, o protagonista tem que passar por um desafio e ele tem que conseguir ser capaz de perceber o desafio e tomar uma atitude diferente para sair do problema que ele se encontra. Assim como nos filmes, é na vida. A gente precisa desse espaço para perceber o que o nosso corpo sentiu e o que a gente vai fazer com o que o nosso corpo sentiu. Senão,
Nós somos apenas animais seguindo os nossos instintos cegamente. Dessa forma, se tu internalizar todos esses passos, tu vai conseguir conversar com alguém meditando, mas focado naquela conversa, naquilo que a pessoa está falando, sem estar esperando a tua vez de falar. Porque só o que importa é aquele segundo presente, tu está prestando atenção, ouvindo a voz de quem está falando contigo e analisando toda a conversa naquele momento. E não pensando em várias outras formas de que tu poderia estar conversando com aquela pessoa em outros lugares, porque só o que importa é aquele momento. E se tu estiver na fila do banco, se tu estiver em qualquer lugar, esperando, sei lá, a consulta do médico, tu vai poder estar ali meditando, desde que tu foque no momento presente, analise o que está em volta de ti e pare de ficar preso no que a tua mente manda. Deixe que os pensamentos venham, mas escolha conscientemente se tu quer ou não entrar neles. É como se vários trens estivessem passando e tu pudesse escolher qual tu quer entrar e ver onde é que ele vai levar, sabendo que tu pode descer dele a qualquer momento. Se torna perigoso quando a gente só consegue pegar o mesmo trem toda vez que ele passa, ou o primeiro trem que passa, sem saber para onde ele vai e o pior, sem conseguir sair dele depois. Não é sobre não pegar nenhum trem, é sobre ter liberdade para escolher um pouquinho mais se a gente quer aproveitar aquele passeio ou de repente um outro passeio. Porque viver dentro da nossa mente é algo muito lindo de se fazer, ainda mais porque é o que nos faz humanos, a nossa capacidade de pensar e de criar é o que nos faz genuinamente diferentes de um animal, só que é também o que nos aprisiona quando a gente perde o controle. Aprender a se ouvir e a perguntar para o coração e para a mente o que eles verdadeiramente estão sentindo é uma das atitudes mais nobres que um ser humano pode ter consigo mesmo. Assim a gente consegue identificar o que a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo e quem são as pessoas do nosso lado. Isso pode te ajudar, inclusive, a evitar pessoas falsas na tua vida. E se tu quiser saber como encontrar ou reconhecer essas pessoas falsas na tua vida, essas amizades que não são verdadeiras, eu recomendo que tu assista o nosso vídeo sobre o filme As Branquelas, onde eu falo exatamente sobre isso. Afinal, aprender sobre meditação e aplicar a meditação no dia a dia também é um gesto de amor. E o amor é a melhor coisa que fazemos.